Vamos iniciar esta jornada extraordinária de conhecimento pedindo que você abençoe nossa missão inscrevendo-se. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se, deixe seu like e que Deus derrame abundantes bênçãos sobre você. Pense nisso. O mais notável dos profetas, que previu tanto a vinda do Messias quanto o juízo final, foi quase ignorado em sua própria geração. Isaías não transmitiu apenas palavras de consolo, também anunciou ruína àqueles que persistissem no mal. Esta mistura até hoje provoca debates acalorados entre estudiosos. Poucos entendem a real profundidade do que ele presenciou, mas quem desvenda suas revelações encontra segredos capazes de transformar a vida espiritual. É isso que vamos compartilhar agora. Então, curta o vídeo, inscreva-se para não perder conteúdos como este e comente de qual estado nos acompanha. Muito antes de tornar-se porta-voz divino diante de reis e povos, Isaías era um jovem atento às rápidas mudanças de seu tempo. Nascido em Jerusalém, no reino de Judá, ele cresceu observando uma sociedade que prosperava por fora, mas escondia feridas morais e espirituais. No reinado de Uzias, quando havia crescimento econômico e militar, Isaías percebia a corrupção e a idolatria infiltrando-se nas raízes da nação. Sob o brilho das muralhas e templos, uma doença silenciosa corroía a fidelidade a Deus. Nesse cenário, Isaías viveu a visão que mudaria para sempre sua vida e o rumo de Israel. Num dia comum, ao entrar no templo, foi tomado por uma visão celestial além do que poderia compreender. Ele viu o Senhor sentado num trono altíssimo e o templo cheio da sua glória. Acima dele, serafins cobriam o rosto e os pés em reverência, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O solo tremia e o lugar enchia-se de fumaça. Diante de tamanha santidade, Isaías sentiu-se esmagado por consciência de pecado. Não só via sua impureza, mas a ruína ao redor. Com angústia, clamou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito entre um povo de lábios impuros. Reconhecia que sem purificação ninguém permanece diante da santidade absoluta. Mas Deus, cheio de misericórdia, não o chamou para condená-lo, mas para limpá-lo e enviá-lo. Um serafim voou até ele com uma brasa viva do altar, tocou seus lábios e declarou: Sua culpa foi retirada e o seu pecado perdoado. A brasa simbolizava o fogo do Espírito que purifica e transforma, tornando um homem impuro em instrumento de santidade. Logo após ser purificado, Isaías ouviu o Senhor perguntar: A quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitar, respondendo ao chamado com coragem, disse: Aqui estou eu, envia-me. Não pediu garantias, apenas se ofereceu. Essa decisão marcou seu destino, conduzindo-o a enfrentar reis, povos e ameaças de morte com a ousadia que só vem do toque divino. A missão que recebeu parecia árdua: falar a um povo que ouviria, mas não compreenderia. Veria, mas não perceberia. Seria como semear em solo duro, mas no tempo certo daria fruto. Mesmo rejeitado, Isaías seria a voz fiel que, geração após geração, ecoaria o chamado à santidade e à esperança, preparando o palco para a ação futura de Deus. Iniciando seu ministério, enfrentou um povo afastado de Deus, denunciando a idolatria que contaminava Judá. O povo, que deveria servir ao Senhor, curvava-se diante de imagens de madeira, prata e ouro. Isaías sentia dor ao ver homens abandonando o Deus vivo para confiar em obras humanas, rompendo a aliança sagrada. Alertava que tais ídolos não trariam salvação, mas ruína. A idolatria era trocar a verdade do Deus eterno pelas ilusões de um coração corrupto. Denunciava também a injustiça social que se espalhava nas cidades. Os ricos oprimiam os pobres sem compaixão. Acusava líderes de esmagarem os necessitados, usando as bênçãos de Deus como armas de opressão. Para Isaías, o julgamento era inevitável, se não houvesse arrependimento.
chamava o povo a lavar as mãos do sangue da injustiça e viver com justiça, misericórdia e verdade. Sacrifícios e festas sem obediência eram detestáveis a Deus. A corrupção espiritual atingia todos, do palácio ao mercado. Mesmo assim, Isaías oferecia esperança. Se o povo se arrependesse, seria perdoado e restaurado. Mas o tempo estava acabando. Ignorar o aviso aproximava o dia do julgamento. Ao longo de sua missão, Isaías enfrentou governantes como Acás, um rei teimoso. Quando Jerusalém foi ameaçada por Israel e Síria, Acás se desesperou. Deus enviou Isaías para encorajá-lo a confiar na proteção divina, até oferecendo um sinal, que Acás recusou. Nesse contexto, Isaías profetizou: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O nome apontava para a presença de Deus entre os homens, indo além da crise política. Outro rei que Isaías aconselhou foi Ezequias, fiel ao Senhor. Quando adoeceu, recebeu pela boca do profeta a sentença de morte, mas sua oração sincera moveu Deus a conceder-lhe 15 anos e um sinal milagroso: o sol voltou atrás. Quando Senaqueribe cercou Jerusalém, Isaías assegurou que Deus a protegeria e um anjo destruiu o exército. Contudo, o profeta advertia que a vitória não significava a liberdade para viver em desobediência. Ele anunciou a queda futura de Jerusalém e a vinda de um rei justo da linhagem de Davi, cheio do Espírito de Deus, que transformaria o mundo. Isaías não falou apenas a Judá, mas também às nações vizinhas. Proferiu juízos contra a Babilônia, Egito, Moabe, Damasco e Tiro. Nenhum poder humano resistiria ao plano divino. Ainda assim, prenunciou que um dia as nações reconheceriam o Senhor e viriam a adorá-lo. Falou do dia do Senhor, tempo de juízo contra o orgulho humano e de restauração para os humildes. Entre suas revelações mais profundas estava a figura do servo sofredor, que traria a salvação pelo sacrifício e não pela força. Ele seria rejeitado, humilhado e morto, mas sua dor traria cura e reconciliação. Muitos séculos depois, cristãos identificariam este servo como Jesus Cristo. Isaías também descreveu um futuro de paz, onde armas se tornariam ferramentas de cultivo e a criação seria restaurada. Um príncipe da paz governaria com justiça eterna. Falou de um caminho da santidade seguro para os redimidos e de uma nova Jerusalém de justiça e louvor. Anunciou consolo aos exilados, prometendo libertação por meio de Ciro, rei da Pérsia, mesmo antes de seu nascimento. Encerrou com a visão de novos céus e nova terra, onde não haveria lembrança das dores passadas, e todos viveriam em harmonia eterna com Deus. Assim, Isaías selou sua missão como profeta da condenação e da glória, mantendo viva a esperança até o cumprimento final das promessas divinas. Agora, já que você chegou até aqui, que tal você abençoar uma criança da sua família, da sua igreja ou do seu bairro, com o lindo e-book ilustrado da Bíblia, com desenhos estilo Bob Goods para colorir, sem atividades de desenvolvimento infantil, com histórias bíblicas encantadoras, um conteúdo completo, criativo e educativo para crianças. Com uma linguagem acessível e conteúdo pensado especialmente para os pequenos, este book é uma forma linda de ensinar a fé desde cedo. Acesse o link que está na descrição ou nos comentários e ajude a ensinar as crianças no caminho em que devem andar.